Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos estudar a aula 1 do Cresça 2, Conectando-se com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que Teu Espírito Santo possa clarear a nossa mente, nos dando compreensão, discernimento da Tua palavra, para que pessoas possam ser alcançadas para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Conectando-se com Deus. Você tem que se conectado com Deus diariamente, porque só assim conseguimos e conseguiremos conhecer e nos relacionar com Ele. De maneira especial você tem de conversar através da oração no seu quarto de escuta. E o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, ele usa um termo muito interessante. É o pleno conhecimento completo, que inclui duas palavras aí, gnosis, que é o intelectual, e epignosis, que é o relacional. Não tem como você conhecer só o Jesus histórico, aquele que nasceu, foi crucificado, ressuscitou, foi glorificado, e não ter um relacionamento direto, íntimo com Ele. Devemos conhecer Cristo, mas na sua plenitude. E esse conhecimento não é apenas intelectual, mas também prático. Ele leva uma vida piedosa e uma mudança de caráter cristão, e é um relacionamento íntimo com Deus. Um outro ponto muito importante que a revista trata é que nós devemos ter o nosso quarto de escuta. E ele está baseado em Mateus 6, que diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Irmãos, entenda, Deus ele não desperdiça palavras. Então veja que a palavra usa o quando e onde. Quando for orar, então mostra o quê? Que é um hábito diário. E onde? Quer dizer um lugar específico. E é nesse lugar que começa toda a transformação. Deus vai trabalhando seu caráter, vai tirando toda a sujeira, vai colocando um prumo no seu coração. Estar nesse lugar, neste refúgio do Senhor, é que Ele vai te ajudar a enfrentar as tempestades da vida. Sabe? Como se fosse o escape do cristão. Nesse lugar é que você encontrará as respostas de Deus para a sua vida, suas dúvidas. Entenda, Deus ele não é Deus de confusão. Ele não vai falar com você no caos. Ele não vai te orientar, vai te trazer paz se você estiver no meio daquela confusão. Você tem que acalmar o seu coração, ir para o seu quarto, fechar a porta, entende? Largar os problemas lá fora e entrar com foco somente no Senhor, no que Ele quer dizer para você. Então você não vai ouvi-lo com clareza se não estiver em conexão com Ele. Até porque uma das características do Senhor é mansidão. E isso nós encontramos em Gálatas 5:22, que é fruto do Espírito. Ele é manso. Outra coisa muito importante, irmãos, porque nós somos imediatistas demais. Queremos falar, pedir e queremos a resposta de Deus no instante. Como se Deus fosse, sabe, o gênio da lâmpada. Mas Deus não é assim. Ele é soberano e devemos respeitar o tempo e a vontade dele. Por quê? Por que passar tempo diário com Deus? O que isso pode trazer diferente na sua vida? Ouça bem, o Espírito Santo tem mais saudade de você do que você dele. Olá, meu irmão, minha querida irmã, estamos aqui de volta. Vamos tratar de um assunto muito interessante hoje. Na verdade, nós buscamos a Deus porque Ele nos buscou primeiro. Isso você encontra lá em 1 João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, o mais interessante é que o amor de Deus se traduz em ações. Vejamos, em Romanos 8, 28, 29 e 30, algo muito interessante que fala muito aos nossos corações. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Tem um termo aí muito interessante que é esse glorificou, e quando a gente pensa sobre ele, raciocina sobre ele, a gente pensa o quê? Paulo errou, ou na teologia ou na gramática. Por quê? Porque glorificou pretérito perfeito. Então o quê? É passado, ele está se referindo ao passado.
Mas como que glorificou no passado se a glorificação se dará lá no futuro? Paulo não errou, porque quando ele foi ao terceiro céu, ele me viu e te viu ao lado do nosso Senhor Jesus. Porque nós não entendemos eternidade, nós entendemos tempo, passado, presente e futuro. O Senhor, neste momento, ele está lá no passado, ele está aqui agora e está lá no futuro. Entende? Por isso que quando você continua e você chega ao verso 37 do mesmo capítulo, você lê: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você entende? Nós não seremos vencedores, nós não somos vencedores porque nós somos bons, fazemos boas obras. Não, é porque Jesus um dia foi naquela cruz e ele fez toda a obra. É por isso que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Percebe? Não somos vencedores porque somos bons, mas pelo que Jesus fez. Jesus, ele não foi crucificado pelos romanos. Não foram eles que botaram aquela cruz nas costas de Jesus. Não, ele que permitiu ser crucificado. Então, irmão, quando você vai para o seu quarto de escuta, com essa palavra e tendo entendimento sobre a mesma, o próprio Jesus, ele coloca isso no seu coração. E aí você recebe forças para superar problemas de baixa estima, complexo de inferioridade e diversos traumas e conflitos que a vida nos apresenta. E convenhamos, irmãos, nós não podemos depender somente do encontro que tivemos com Deus ontem, ou daquele dia que Ele te resgatou do império das trevas. Nós precisamos de força a cada novo dia. E o quarto de escuta nos prepara para os desafios diários da nossa vida. Somente frequentar os cultos não substitui o tempo diário com Deus. E o que Deus deseja de nós é relacionamento, comunhão, intimidade com Ele. O que você sente em relação a isso? Sabendo que Jesus, ele verteu seu próprio sangue e foi ao seu encontro para te salvar. O apóstolo Paulo fala que foi algo muito custoso, que ele foi lá embaixo no império das trevas para nos resgatar, com mão forte e poderosa. Qual é o seu sentimento? Não deixe de fazer atividade no seu caderno e eu te encontro no terceiro bloco. Até lá! Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos tratar sobre força diária. Esse texto nós encontramos em Mateus 6. Jesus disse: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Devemos entender, irmãos, que nós vivemos num mundo conturbado, caótico. E o próprio Jesus disse o quê? Que teríamos aflições, certo? Então, estamos sujeitos a todos os tipos de intempéries, tempestades, adversidades, problemas de toda a natureza. Na verdade, nesse mundo corrido, se não vigiarmos, estivermos atentos, nós podemos adoecer. Porque quando nos preocupamos muito com o passado, remoendo o passado, isso pode nos trazer o quê? Depressão. Quando estamos muito agitados no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, com aquela confusão mental, preocupados no presente, o que pode nos causar? Estresse. E a preocupação com o futuro? Nos traz ansiedade. Entende? Em Mateus 6:11, olha o que o texto fala. E observe a palavra hoje. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Assim como o nosso corpo físico, nossa vida espiritual necessita diariamente de comunhão. Recebemos pão diário quando buscamos a palavra de Deus, meditamos nela, adoramos, confessamos nossos pecados e oramos. Acredite, no início, 10, 15 minutos, 20, podem durar muito tempo. Pode parecer cansativo, depois de meia hora os joelhos doem, você talvez vai ter dia que não vai encontrar as palavras certas, mas tenha certeza, com o tempo, com a disciplina, com a prática, a atmosfera do quarto começa a mudar. Jesus começa a sondar nosso coração e vai nos dando uma nova perspectiva de vida, pois ele não resiste a um coração contrito, arrependido e quebrantado. Existe uma palavra grega, miserericardios, que significa misericórdia. É quando você pede misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, por favor, leva para o seu coração o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Leve, Senhor, em consideração a minha miséria, Senhor.
Qual a sua reação ao ouvir Mateus 6? Não deixe de fazer atividade no seu caderno e que Deus te abençoe e te proteja. Amém? Até a próxima. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, retornando aqui. Hoje nós vamos tratar, no quarto bloco, do Cresça 2, que trata da recompensa de Deus. E como falei lá no início, texto baseado em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então esse bloco, e nós estamos terminando, trata da recompensa de Deus. Mateus 6,6. Inclui uma recompensa. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem compromisso com a sua palavra. E essa palavra diz, e o Pai que te vê em secreto. A palavra não garante que você vai vê-lo, mas garante que Ele vai te ver. Irmãos, Deus pode te recompensar de várias formas. Como conduzir a sua vida, restaurar relacionamentos e fazer você ficar mais parecido com Ele. E isso é o mais importante. E isso sem contar as inúmeras promessas que temos na Bíblia para aqueles que são filhos de Deus. Entenda que todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E essas promessas são para os filhos de Deus. Gostaria de terminar contando sobre uma experiência que tenho compartilhado com os irmãos da terceira idade, e Deus me abençoou para eu trazer uma palavra sobre isso numa ocasião. Quando eu fui, há um tempo atrás, na casa do meu pai, eu fiquei surpreendido porque em cima da bancada, da mesa dele lá, tinha um porta-retrato digital. Eu ainda não conhecia e fiquei surpreso ao ver as imagens passando das fotos que ele foi tirando com as pessoas que ele ama e aqueles momentos que ele foi registrando, né, numa fotografia, e aquelas imagens vão passando. E eu achei muito interessante, né, porque ela vai registrando os momentos inesquecíveis com as pessoas que você ama. E aquilo não para. É uma foto atrás da outra. Certa vez eu preguei sobre isso e aí eu te pergunto, concluindo, você tem registrado no porta-retrato do seu coração os momentos de intimidade que você teve com Jesus? Você tem, irmão? Você tem registrado? Desde o dia que você se converteu, as coisas que Jesus falou ao seu coração? Você tem registrado esses encontros na tábua do seu coração? Em Mateus 7, 22 e 23, diz que, Senhor, nós pregamos em seu nome, nós profetizamos em seu nome, nós fizemos milagres em seu nome, mas o Senhor Jesus dirá, aparta-te de mim, não os conheço. Minha oração é para que você, meu irmão, minha irmã, naquele dia, ao encontrar Jesus, Ele olhe para você e te diga, meu filho, eu te conheço e tenho registrado todos os momentos que passamos juntos, desde o dia que te resgatei das trevas. Entra, meu filho amado, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe e a paz esteja com você. Obrigado e até uma outra oportunidade. Fique com Deus.